Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon, eu sou o irmão Mauro Loureiro. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma passagem do Livro de Mórmon que é muito significativa, apesar de ser uma passagem pequena. Está no capítulo 16 de 1º Nefe e fala sobre quando Nefe quebrou o seu arco. Tem coisas que estão escritas, mas não estão muito explícitas. Diz também nas escrituras que os arcos de Lamã e Lemuel haviam perdido a sua elasticidade. E esse episódio aconteceu algum tempo depois que eles deixaram Jerusalém. Eu imagino que 6, 8 meses, é uma estimativa minha. Então eles estavam longe demais para voltar, não tinha como voltar, mas ainda estavam no início da sua jornada. E o que acontece? Eles dependiam da caça para sobreviver. E eles tinham 3 arcos, no mínimo, né? Só temos 3 arcos citados. Quer dizer que se eles perderam a elasticidade, eu suponho que as dificuldades de alimentação da família de Leí foram aumentando gradativamente. Porque o primeiro arco perdeu a elasticidade, ficou o outro. O segundo parou de funcionar, ficou o arco de Nefe. E nessa altura, tendo apenas um caçador, é muito razoável a gente imaginar que eles estavam conseguindo caçar com mais dificuldade. Então a família já vinha passando por um processo. Quando então quebrou o arco de Nefe? Nesse momento, as esperanças foram para o ar. E aí, mesmo o profeta Nefe ficou extremamente aflito, e a sua família também, os seus irmãos murmuraram contra ele, e o seu pai, o profeta Leí, chegou a murmurar contra Deus. Alguns dos termos que eles usaram, eu vou ler para vocês aqui. Extremamente aflitos, murmuraram muito. As coisas tornaram-se muito difíceis, a ponto de queixarem-se ao Senhor seu Deus. Bom, a perspectiva de morrer no deserto era muito grande. E eles sentiam que o Senhor os havia abandonado. Então Nefe os admoestou, né, ensinou e fez uma coisa que ele podia fazer. Construiu um arco de madeira e resolveu o problema. Então o deserto continuava tão árido, tão selvagem quanto antes. As circunstâncias não mudaram. O que mudou foi a atitude deles em relação ao meio ambiente. E eu me perguntei algumas vezes, por que ele não fez um arco antes, né? Por que não fez um arco de madeira antes, quando o primeiro arco perdeu a elasticidade? Já podia ter feito. Porque havia uma quebra de paradigma. Porque eles estavam acostumados a lidar com arco de aço. Eles talvez não acreditassem que um arco de madeira podia ser útil para caçar. Eles tiveram que mudar a sua mentalidade, os seus conceitos. Eles tiveram que reinventar a forma de caçar usando arco e flecha de madeira. A escritura diz que ele pegou uma vara reta e fez dela uma flecha. Mas funcionou e eles resolveram o problema. Ou seja, a solução era muito simples para um problema complexo, mas havia necessidade de uma mudança por dentro. Esses desafios permanecem até hoje. Eu queria falar algumas histórias. Teve uma moça, não vou dizer de onde é para não expor, mas também é uma coisa positiva. O marido perdeu o emprego. E no momento que o marido perdeu o emprego, eles perderam a renda e precisavam pagar o aluguel. E essa moça tinha participado de aulas da Sociedade de Socorro, e a presidente da Sociedade de Socorro ensinou a fazer sabonete artesanal para as irmãs poderem fazer e vender. E então a presidente ensinou onde comprava essências, onde comprava matéria-prima, e essa moça pegou o dinheiro que ela tinha ainda, foi até a Casa das Essências, comprou, fez o sabonete, anunciou, acho que no Mercado Livre, no Facebook, não sei, e vendeu muito. Virou a noite fazendo sabonete para atender as encomendas. E conseguiu pagar o aluguel naquele mês.
Ao término desse processo, a família tinha uma segunda fonte de renda, que podia ser usada a hora que eles quisessem, porque eles haviam desenvolvido uma capacidade que ainda não tinham. Então, para isso, era necessário aprender uma coisa nova. O ambiente não mudou, o marido continuou desempregado, mas eles receberam a bênção de ter uma saída para aquela situação. Teve um irmão que trabalhava com metalurgia, e esse irmão, ele não era empregado, ele prestava serviço, e ele me reportou uma vez numa entrevista, eu era o líder do sacerdócio na estaca, que ele não conseguia porque o produto que ele fazia, eles compravam dos chineses por 1/4 do preço. E ele falou, eu não tenho como concorrer. Mas eu senti que o problema não eram os chineses, que tinha alguma coisa errada. E eu perguntei, como é que você divulga o seu trabalho? Ele falou, um cliente vai falando com o outro, tal. E a verdade é que ele não divulgava. Então eu tive uma ideia. Eu descobri que o filho dele trabalhava com sites. Chamei o filho dele para uma entrevista e falei, olha, faz um site para o seu pai. E aí o menino ficou estranhando, ele não tinha pensado em fazer uma coisa daquela, mas ele obedeceu. E ele fez um site muito bonito para o pai dele, com fotos, mostrando o trabalho, tudo, e colocando o telefone do pai para contato. Depois eu fui até um irmão, por sinal, o irmão Rafael Souza, que faleceu de Covid recentemente, e eu pedi para ele, que ele tinha uma empresa de marketing digital, que ele nos ajudasse. E ele então pegou alguns créditos do Google e divulgou o site daquele irmão, e assim aquele irmão recebeu visitas do seu site, telefonemas, e conseguiu fechar outros negócios. O ambiente não havia mudado, os chineses continuaram vendendo as placas parecidas com a dele mais baratas, mas o que mudou foi a atitude daquele irmão em relação ao problema. Eu passei uma época com dificuldades e que eu tinha dificuldade de conseguir o suficiente porque eu tive um problema com sócio desonesto na empresa e tal. E naquele momento eu decidi que eu ia me candidatar a síndico. Não era uma coisa que eu sabia fazer, mas eu falei, bom, eu faço o que precisar. E o tempo que eu passei como síndico, foram 6 anos, aliviaram muito, né? Eu fiquei 3 mandatos e aquilo me ajudou a pagar as minhas despesas durante aquele período de dificuldade. O ambiente não mudou, a empresa continuava em dificuldades, mas enquanto ela se recuperava, eu consegui me reinventar como síndico. Isso é uma coisa que vale para os irmãos. Todo mundo vai passar por dificuldades, o mundo não vai mudar. Nós vivemos uma situação de pandemia, de guerra, e essas coisas não vão melhorar. Quando termina a pandemia, vem outra coisa. Quando acaba a guerra, vem outro problema. Nós vamos ter inflação, tudo. A vida nunca vai ser fácil. A diferença não está no mundo, a diferença está em nós. O Elder Bednar contou uma experiência muito interessante de uma companhia de carrinhos de mão. Eles ficaram sem alimento, passando, sei lá, se no meio da neve, com a dificuldade, mas ficaram sem alimentos. E diz que a única coisa que tinha, que podia se pensar em comer, era o couro que eles usavam nas correias, nos cintos, e devia ter restos de couro também, não sei. E aí eles falaram, olha, nós vamos morrer, então vamos comer esse couro para ver se a gente consegue sobreviver. Mas aí foi pior, porque o couro, eles comeram e aquilo fez mal para eles. E eles vomitaram aquilo. E então, o irmão que era o líder da caravana teve um sentimento. Ele orou a Deus, mas eu teria provavelmente orado para pedir para achar outra coisa, né? Se não tem lagosta andando no deserto, alguma coisa assim. Aquele irmão orou para que o Senhor preparasse os seus estômagos para ingerir aquele couro e não fazer mal. E isso fez toda a diferença. Ele não pediu para que o Senhor mudasse o ambiente externo. E então ele se sentiu inspirado. E ele então acordou com uma inspiração, ele então pediu para as irmãs
ferverem aquele couro e depois raspassem os pelos, que provavelmente estava atrapalhando, e jogassem açúcar na mistura. E aquele couro ficou mais mole, açucarado, e aquilo nutriu as pessoas durante o tempo que eles precisavam para conseguir mais alimento. Novamente, não foi o ambiente externo que mudou, foi a atitude das pessoas. Então, o desemprego, as dificuldades que nós temos vão acontecer. Nós não temos como escapar disso. O mundo não vai se tornar mais fácil. Mas se você estiver se afogando e você orar ao Senhor para mandar um barco, e ao invés do barco ele mandar um sujeito numa prancha de surf que fala, olha, me dá a mão que eu vou te levar para a praia. Puxa, não era o barco que você queria. Você vai ter que continuar na água segurando na mão do surfista, mas pega na mão do surfista e vai para a praia e salva a sua vida. Alguns irmãos arrumam soluções onde não parece haver solução. Tá? Eu tenho um filho que tem uma empresa de marketing e ele está indo bem e tudo, mas ele falou, pai, eu descobri um nicho, eu estou fazendo limpeza de estofados. E ele faz limpeza de estofado nas horas vagas, para tocar além da sua empresa. No caso dele, não é nem porque ele esteja desesperado, precisando, mas porque ele é trabalhador, se surgir uma oportunidade, ele aproveita. E é isso que nós devemos fazer. Não podemos permitir que o mundo externo guie as nossas atitudes. Tá? No deserto, os judeus tiveram, os israelitas, na verdade, né, tiveram um problema com cobras. Tá? Serpentes voadoras de fogo que invadiam o terreno deles e começaram a picar e matar as pessoas. Então as pessoas foram até Moisés e falaram, Moisés, nos ajude, as serpentes estão nos matando os nossos filhos. E o Senhor então instruiu Moisés que ele colocasse no centro do acampamento uma estaca e colocasse uma serpente nessa estaca. E ele falou o seguinte, que qualquer pessoa que fosse picada, bastaria olhar para aquela serpente e seria curada. Mas pela facilidade e simplicidade, muitas pessoas não fizeram isso e morreram. O Senhor proporciona soluções simples para problemas complexos, mas é necessário que a gente se humilhe. E estando humildes, buscando, agradecendo por qualquer coisa, se naquele dia eu consegui R$10, eu vou agradecer porque eu consegui R$10 e não reclamar porque eu não consegui 50. E aí no dia seguinte eu vou lutar de novo. E no final desse processo, não só eu vou obter autossuficiência, como a gente vai se tornar mais humilde, aprender a buscar o Senhor, aprender a desenvolver uma habilidade nova, aprender a desenvolver fé no Senhor. Que é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é que a gente passe fome ou que a gente fique rico. O objetivo dele é que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele. E a maneira que Ele faz isso é nos dando as dificuldades para que nós possamos sobrepujar. E nisso me veio um sentimento relativo a um hino que nós cantamos. O hino é o Deus escuta-nos orar. Mas a frase que eu quero pontuar aqui, ela está, acho que na segunda estrofe, diz assim, nossa vida vem moldar. E aqui, o poeta sugere que nós pedimos a Deus para que Ele venha moldar ou dar forma, molde a nossas vidas. Isso tem a ver com uma escritura que está em Isaías. Está em Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Porém agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O oleiro é o profissional que faz a cerâmica, e a cerâmica é feita de barro. Nós somos o barro.
O barro é fácil de ser moldado com as mãos. Se nós nos tornarmos como barro, permitindo que o Senhor molde as nossas atitudes, o nosso caráter, nós vamos então conseguir a nossa autossuficiência e progredir, e as coisas vão dar certo. Irmãos, muito obrigado pelo carinho, pelos comentários maravilhosos que vocês fazem. Eu leio cada um deles e nos vemos no próximo vídeo.